Bom, então, aqui a gente vai estar apresentando a, a V2 do trabalho final do projeto de desenvolvimento Full Stack. Então, eu vou estar aqui apresentando sobre o projeto. Bom, então o projeto aqui é no Curriculum, é uma plataforma web de interatividade e engajamento. Aqui a gente vai estar vendo os tópicos de solução proposta, arquitetura, o que foi implementado, e depois a gente vai apresentar o MVP para vocês. Então, qual que é a solução proposta? Então, aqui a gente está propondo uma plataforma web que propiciará o cadastro dos recém-formados e das empresas. Então, as empresas elas irão cadastrar os problemas ou projetos na plataforma e esses projetos que elas irão cadastrar, isso vai ficar visível para os regressos compatíveis. Então, a gente terá tags para classificar a área de conhecimento desses problemas barra projetos, e essas áreas serão vinculadas às especialidades, né, da formação dos egressos. É assim a gente vai conseguir fazer o cruzamento e o vínculo dos projetos com os egressos que estão cadastrados na plataforma. E os egressos poderão indicar interesse em algum projeto ou problema que estará visível lá para ele no perfil. Então ele vai estar lá, vai ter a listagem na plataforma, vai poder você vai fazer a seleção e indicar se ele vai querer, se ele tem interesse em participar daquele projeto ou não. E a empresa responsável pelo projeto em questão vai ter autonomia de poder avaliar qual egresso que ela vai querer que trabalhe naquele projeto barra problema que ela cadastrou na plataforma. Isso de acordo com a seleção que o responsável consegue fazer, avaliando os perfis dos egressos que demonstraram interesse naquele projeto. Né? Então, a arquitetura que a gente desenvolveu. Então, a gente desenvolveu o projeto na arquitetura padrão MVC. A gente está utilizando aqui como repositório o Postgres. Né? Então, o Postgres é o nosso banco de dados. Então, a gente está utilizando o JPA aqui para poder automatizar a persistência. Está sendo utilizado aqui o framework Vaadin, né? Então todo o projeto foi desenvolvido utilizando o Vaadin, framework do Java, e basicamente nessa estrutura que a gente construiu o projeto. Então o que foi implementado? Foi implementada a tela de cadastro barra login, tanto dos egressos quanto das empresas. A home com a listagem de talentos e pesquisa de acordo com os termos. A tela para contato, né, porque vai exibir ali os dados de telefone e e-mail de cada talento, que o talento aqui são os egressos, tá? E a tela para edição de usuário. Então, o nosso MVP compõe todos esses itens. Bom, o MVP eu vou deixar para o Matheus, colega aqui do trabalho, estar apresentando, onde ele vai estar dando mais enfoque na parte da estrutura do código e executar, né, o projeto na máquina dele, está apresentando ali o MVP e mais detalhes do código. Aqui eu vou abrir um pouco da estrutura no GitHub e depois está apresentando os protótipos que a gente desenvolveu. Bom, então aqui estamos com os protótipos que foram desenvolvidos para este projeto no currículo. Então essa aqui é a tela para cadastro barra login. Então é possível estar realizando o login utilizando a conta do Facebook, caso queira. Se não, basta, né, entrar aqui com o seu e-mail e senha que foram cadastrados na plataforma. Caso seja a primeira vez que está acessando a plataforma, então a gente precisa efetuar o cadastro. E aí o cadastro
vai ser por essa opção aqui embaixo, cadastre-se. E aqui na tela de cadastro, essa aqui é o cadastro inicial apenas, então é exigido o nome completo, e-mail e senha, e concordar ou não com os termos e condições da plataforma. Caso contrário, dá para voltar, né, para a tela anterior. Então aqui a gente vai cadastrar. Então eu vou informar aqui apenas meu primeiro nome, teste@email.com, a senha, vou cadastrar. Então cadastro realizado com sucesso. Aí ele já me redireciona para a tela de login, onde eu vou informar o e-mail que eu cadastrei e a senha, né, que eu havia utilizado no cadastro. E aí basta clicar no botão entrar, vai efetuar o login. E aí, como é a primeira vez, então ele vai cair nessa tela perguntando se você deseja, né, utilizar a plataforma como talento ou contratar um talento. Então, se a gente for atuar como talento, a gente vai cair nessa tela, onde a gente vai selecionar qual que é a área de formação do talento, né? Então, do egresso, qual que é a sua área de formação. Eu vou selecionar aqui TI Desenvolvimento. E aí a gente tem essas outras abas aqui para preenchimento, né, do perfil profissional e experiência. Essas telas a gente não, não criou para esse MVP, então pode perceber que ainda está em construção. Então a gente nos protótipos só está até aqui. Então a ideia seria apenas ter um cadastro inicial. E do outro lado, contratar um talento já é a visão da empresa. Então note que aqui a gente tem as mesmas opções de área de conhecimento, até para poder fazer o vínculo. Então a gente vai selecionar a área de conhecimento, vai avançar. Aqui eu, como empresa, vou informar o título do meu projeto, vou descrever a necessidade, o que eu espero com esse projeto, e vou anexar aqui um documento que traz mais detalhes do que é esperado. Então aqui também teria outras telas, mas a gente ainda não construiu. E aqui é a tela principal, né? Aqui já é a home dos talentos. Então aqui já é apresentado os talentos que a gente tem cadastrado, a gente tem a barra de pesquisa. Aqui você pode pesquisar por nome, se quiser, pode pesquisar por e-mail, por área de conhecimento. No MVP foi implementado aqui umas buscas rápidas por área de conhecimento. Então, por área de desenvolvimento, tem outras áreas que a gente vai apresentar melhor. O Matheus vai apresentar essa parte, vai estar mostrando aí. E aqui, basicamente, a gente tem essa tela, a gente tem um menu aqui, a opção de sair e entrar com uma nova conta. Então, a gente pode clicar em Saiba Mais para ver detalhes aqui do talento. Se tiver interesse, né, pode ver aqui os dados do contato, telefone e e-mail. Basicamente, nos protótipos, a ideia aqui é ser bem simples. Aqui a gente volta para Home, clicando aqui na descrição da plataforma. E volto aqui agora para apresentar um pouquinho da estrutura do projeto no GitHub. Bom, aqui vou apresentar rapidamente só um pouquinho da estrutura, o próprio GitHub mesmo, só para estar mostrando como que ficou separado as pastas, a estrutura do projeto no padrão MVC. Então eu vou estar abrindo aqui onde está a parte principal. Então vamos abrir aqui o main, Java BR. Então aqui está as pastinhas aqui. Então aqui a gente tem a parte aqui da configuração, segurança do projeto. Essa parte aqui eu não vou dar ênfase. Aqui a gente tem as entidades, né, que foram criadas. O Matheus vai estar passando melhor por cada uma aqui. Então as entidades.
Aqui a gente tem um evento, né, que a gente está utilizando para fazer a ligação lá na parte do controller. Tem as exceptions. Tem algumas extensões aqui de um componente, mas eu não vou entrar muito detalhe nisso. Aqui a gente tem a parte do nosso model, né, o repositories. Então aqui a gente tem a parte que foi mapeada, aqui a gente tem aqui algumas queries da consulta, que a gente criou a consulta inteligente, que nem eu havia mostrado no protótipo. Tem um campo lá de pesquisa bem centralizado na tela. Então, tá aqui as queries utilizadas. E o JPA, né, que é o framework aqui que faz a inteligência. Na parte do controller, a gente tem os serviços. Então, a gente criou aqui serviços para poder estar fazendo a ligação entre o nosso view e o nosso model. Esses serviços aqui que foram desenvolvidos. E por último, o nosso view, né? Então tá aqui a parte aqui do view do que é apresentado lá no front. Então essa é a estrutura de pastas MVC do nosso projeto. O Matheus, né, tem mais propriedade para estar apresentando, ele vai entrar com mais detalhes em cada uma desses componentes da estrutura, né, do modus, do view, do controller, da busca inteligente, também vai estar apresentando o MVP, então ele vai mostrar executando lá o que a gente desenvolveu. Então, um abraço, até mais. Falando sobre o nosso projeto aqui, como ele foi organizado, a gente definiu alguns packages aqui com os componentes do projeto, como componente de plugin, presets e views. Vou começar aqui pela parte de configuração, que é a configuração de segurança. Nosso projeto foi construído em Java com Spring Boot, Spring Framework e Spring Security. E aí, o Vadim tem uma integração implementada com o Spring Security que facilita para a gente essa configuração. Então, através de poucos ajustes, a gente já consegue ter uma tela de login, autenticando o banco, controlando sessão e tudo mais. E a gente construiu a tela de login, e a gente indica aqui nesse componente qual é a nossa tela de login, que tem que ser usada pelo Spring Security ali. A gente define um encoder para nossa senha de usuário. A gente define aqui quem é a implementação e vai fazer o gerenciamento de usuários. Nesse caso, a gente está usando uma implementação do próprio Spring ali, que ele fornece, que ele faz esse controle através de duas entidades, uma de user e outra de authorities, que aí ele consegue ter relação de usuário, senha e username e as permissões que ele deve ter para acessar cada uma das telas. Daí, quando a gente olha aqui no banco de dados, a gente consegue ver que, deixa eu listar aqui, bom, e aí nas tabelas, a gente vai conseguir ver que através dos usuários tem todas as senhas ali de forma encriptada. Então, pela tabela não é possível saber ali qual que é o usuário, qual que é a senha daquele usuário. Bom, seguindo aqui, falando de entidades, as duas entidades que eu comentei que o Spin gerencia são essas duas aqui, user e authorities. E aí essa de users que a gente definiu o name e o password, eu criei ela como personalizada aqui de enable, e aí define o conjunto de permissões que esse usuário tem. Esse conjunto aqui definido por essa entidade tem o name e o authority, que é o nome da permissão que o usuário tem para acessar o banco. Se não olha na base aqui, essa tabela de authority, ela tem só o e-mail do usuário e a role que o usuário tem, né, de user ou de admin. Bom, passando aqui para a entidade, a gente definiu a entidade de Default Professionals, que ela contém ali um pré-cadastro de algumas profissões já que a gente definiu na base,
quando a gente olha aqui, a gente tem essas aqui que a gente definiu, são 5 ao todo, software engineer, DevOps, data engineer, beleza. E aí essa de professionals aqui é uma tabela semelhante, só que ela tem um vínculo com o usuário. Ela só tem conteúdo se ela tiver relacionamento com o perfil do usuário. A gente define essa professional segment, que ela é um agrupamento de profissões. Por exemplo, a gente tem um segmento ali de software development, que ele tem um relacionamento com essas duas profissões ali, que são as profissões de software engineer e product manager. Então, a gente cria esses relacionamentos também. Assim como, só é um relacionamento de muitos para muitos. Então, eu tenho profissões que estão vinculadas a mais de um segmento. Então, por exemplo, cloud, software engineer também está vinculado a cloud e está vinculado a software development. A gente tem aqui a entidade do profile do usuário, que traz aqui o e-mail, o nome dele, o nome completo, né? Telefone e a lista de profissões que ele tem, uma descrição do perfil desse usuário. A gente definiu aqui também esse componente build, ele é um facilitador para a construção dos componentes do Vadim. Então a gente passa um componente para dentro, ele encapsula esse componente e a partir dele a gente consegue ir adicionando criando esse componente, personalizando ele de forma declarativa, né? De forma chamando método de forma encadeada, sem necessidade de ficar instanciando, gerenciando as variáveis que a gente for construindo. Mais à frente eu vou mostrar ali como ele foi usado, como ele foi feito. Ele não atende a todos os componentes, mas os mais comuns ali ele facilita o uso e a criação de telas. A gente definiu aqui um componente de internacionalização para a tela de login. Como a gente usou um componente do próprio Vadim para construir em forma de login, ele traz os termos ali dos campos, as letras dos campos todos em inglês, e a gente precisa fazer a tradução. Isso a gente faz através desse passo que a gente define. Eu defini nesse arquivo aqui os termos em português que a gente gostaria que tivesse. Então, quando a gente vem aqui na nossa tela, a gente consegue ver que na tela de login tudo aparece em português. Login, e-mail, senha, entrar, e isso tudo é feito, essa tradução toda é feita através desse arquivo que a gente definiu. Bom, passando aqui pela parte de repositório, a gente tem duas versões de consulta ali, de repositório, uma que usa JDBC e outra que usa JPA. A JDBC a gente usou para construir cards personalizados ali, de para algumas consultas. Então, por exemplo, esse aqui ele busca um usuário que a gente chama de talento aqui por um termo. Então, ele cria todo um relacionamento aqui com as profissões, com o segmento que aquelas profissões estão, as profissões que o usuário tem vinculado, e permite buscar por um termo em colunas como e-mail, o nome do, do talento, né, do usuário, o nome ali da profissão, de uma profissão que ele tem vínculo do segmento. Então, e com isso ele consegue tornar usuários que são vinculados àquele termo que a gente está procurando ali. Né? Então, adiciona essa flexibilidade na hora de buscar o usuário. Então, quando eu venho aqui na minha tela de pesquisa, aqui eu consigo ver que tem, quando eu faço a minha pesquisa aqui, software, ele traz todo mundo que tem um vínculo com o termo software. Você olha para cá, produto name veio, mas por que ele veio? Ele veio porque ele tem um vínculo, e essa profissão tem um vínculo com software development. Então, por isso ele trouxe esse resultado. Então, ele pesquisa por esse termo em vários segmentos ali, em várias entidades, para encontrar um termo melhor se associar. Bom, e aí a gente definiu também essa query aqui. A gente construiu essa query para buscar talentos por termo, para buscar esses mesmos talentos por segmentação. Então, quando eu clico aqui, ele busca por esse segmento, para todo usuário, toda profissão que tem um vínculo com data
Architect, se eu clico aqui, ele traz todo o usuário que tem vínculo com o software development, se eu clico em SRE, ele traz todo o usuário que tem vínculo com SRE. A gente também definiu uma outra consulta aqui para os professores, para contar os talentos por segmento, né? Então, quando ele lista aqui para mim que tem para Data Architecture tem 2 talentos, para Cloud tem 4 talentos, ele verifica assim, ó, eu tenho, ele conta quantos usuários estão vinculados nessa área. Então, o usuário às vezes pode estar vinculado a mais de uma área e ele é contabilizado como um talento para áreas diferentes. Então, por exemplo, a Maria Eduarda aqui, ela é DevOps Engineer, Security Engineer. Esse, esse termo aqui, esses termos estão vinculados com as áreas de SRE e de Cloud. Então, ela, como usuária, é considerada como um talento para Cloud e para SRE. Bom, e aí passando pelos nossos serviços, o nosso serviço basicamente é só um proxy, ele não tem muita lógica, não é da lógica que estão nas views, mas é lógica ali para uma camada acima da camada de persistência. Então, não tem muita implementação aqui. O que vai ter alguma lógica vai ser esse aqui de Security Service, que ele define ali um serviço para poder encontrar o usuário que está autenticado no momento, o usuário, e fazer logout do usuário, remover a sessão dele. E tem o perfil profile de user service que é responsável por criar o usuário ali, construir a entidade que a gente vai persistir. Como aí esse UDDT menos aqui é aquela implementação da DBC que eu comentei no começo, ele usa um objeto padrão ali para construir esse usuário, que é o UDDT. E a gente constrói ele a partir desse builder aqui que o próprio Spring fornece. Esse user aqui esse user builder aqui é a entidade do Spring. Então a gente constrói os parâmetros que a gente quer, os parâmetros que ele precisa, né, que é o nome do usuário, a senha, a permissão. E aí, quando a gente manda para ele, ele persiste a informação e a gente não precisa se preocupar em como é feito. Né? O próprio Spring trata ele. Essa implementação aqui é do próprio Spring. Ele recebe o objeto, ele mesmo tem a sua definição aqui da query que ele vai usar para poder fazer essa inserção ali do usuário, ele seta os parâmetros, persiste no banco, tudo de forma transparente para a gente. Bom, vamos passar aqui pelas views. Aqui nas views a gente tem nossa view principal, que é a home view. Mas antes de passar por ela, vamos falar do nosso layout aqui. A gente lá na nossa tela, a gente tem uma parte aqui que aparece em todas as telas, que é essa logomarca aqui, o login, esses 2 botões de login e escrever-se. Tá vendo? Você aparece em todos. Se eu fizer login aqui, o componente muda um pouco, mas continua tendo esse header aqui em cima, né? Esse componente aqui com esses detalhes. Isso tudo aqui é definido nessa tela, aqui, nesse layout do main layout, que é um trecho comum a todo mundo. Você percebe que ele não está anotado com route, né? Você não acessa ele. Ele nas outras views, ele é referenciado aqui como sendo o layout dessa view. Então, aqui eu informo que para essa view ele tem esse layout. Se eu remover isso aqui, ele deixa de definir aquele header lá de forma automática. E aqui nesse header a gente definiu que perdão, aqui no layout a gente definiu ali no layout alguns detalhes, né? Então, tem um botão de login, de inscrever-se, e tem um botãozinho lá do profile, né? Então, aqui ele verifica se o usuário está autenticado para decidir adicionar o botão de logout ou não. E o botão de profile ali, basicamente é isso. Ele só define o header e os botões, ele verifica se o usuário está logado ou não para exibir lá o botão de logout ou de login. Bom, e aqui também a gente constrói aquele diálogo, o dialog do profile, né? Quando você clica lá na tela, aqui, ele exibe isso com base nesse, nessa implementação aqui. Eu crio os campos e tudo mais e abro ele, né? Quando é clicado. Bom, passando aqui pelas outras views, vamos falar da home aqui, que é a nossa principal. Ela tem que carrega mais lógica, ela tem ali um componente de pesquisa, um componente de segmentação de profissões. Então, quando eu olho aqui, esse é um componente de pesquisa, esse aqui é um outro componente ali, com segmentação de profissionais,
E esse aqui de baixo é um componente com os usuários, né, os talentos. E aí adicionou aqui uma certa lógica para poder fazer a busca através de um clique, através de um Enter, né, no teclado. Então, quando você clica Enter, ele faz a busca ali. E assim como se eu limpar a busca, ele volta para o estado anterior. E aí, uma coisa que a gente fez foi adicionar todos esses componentes usando esse método aqui de adicionar numa posição, né? Add Component Index. Ele faz isso. Eu fiz isso porque alguns componentes aqui a gente remove e readiciona dependendo da forma como você faz a busca. Né? Em cima, para aparecer na mesma posição, a gente faz a adição desse componente já usando o índice ali, onde ele tem que ficar sempre fixo, né? Sempre aparecer naquela posição. A gente usou ali para criar, na parte de segmentação aqui das profissões, quando a gente clica aqui, ele faz a filtragem dos usuários que estão vinculados daquela área, né? E aí, para que isso aconteça, a gente definiu um evento de desseleção que a gente comunica todas essas caixinhas aqui, uma com as outras, para que elas saibam qual que é o componente que está selecionado naquele momento. E aí, com isso, a gente consegue ter esse comportamento aqui fluido de se eu clicar uma vez ele seleciona, se eu clicar de novo ele volta para o estado anterior, se eu clicar em outro ele filtra para aquele, se eu clicar aqui ele volta a filtrar. Então a gente faz tudo isso a partir desse evento. Aqui a gente conectou todas aquelas caixinhas uma com as outras e diz que sempre que tiver um clique, eu vou disparar para as demais caixinhas. Esse evento que eu defini aqui, que é um evento customizado, tendo que a gente vai só emitir esse evento para que depois esse componente que vai escutar, que vai receber notificação, decida o que fazer. E aqui embaixo a gente define essa lógica, o que é feito depois que esse evento é disparado. Então eu tenho um componente que produz o evento, ele dispara esse evento, e quem escuta, ele recebe o evento e fala assim, então, se alguém está me mandando esse evento, eu vou me marcar como desselecionado. Então ele seta essa variável aqui como false, e aí ele fica com o estado de desseleção. E aí a pessoa que fez o componente que fez o clique, que foi clicado e disparou os eventos, ele tem um segundo listener ali, que de clique. Né? Ele tem dois listeners de clique. Um que é para disparar o evento de seleção para os outros componentes, e um outro que é para ele poder, assim que clicado, ele filtrar os usuários na tela, né? Então, ele vê se ele está selecionado ou não. Se ele tiver selecionado, ele inverte a sua seleção e ele vai voltar para o estado original da tela. Se ele não tiver sido selecionado ainda, ele está sendo selecionado, ele faz o filtro ali dos usuários pelo nome do segmento, que foi uma quebra que eu tinha apresentado mais cedo. Bom, aqui é o trecho que cria aquele cardzinho com detalhes do profissional. Então aqui, ó, quando ele vai criar, eu pego uma lista ali de todos os talentos, eu já fiz essa construção no banco, e aí para cada talento eu crio esse componente com, com o perfil que está salvo no banco. Então ele vem aqui, passa para dentro do profile e preenche lá o nome do profissional e as profissões que ele atua, né? Bom, e aí também adicionei um evento de clique lá no, nesse card. Quando você clica nele, ele abre as informações do usuário, né? Então, quando eu venho aqui e clico sobre ele exibe o detalhe do usuário para que possa ser entrado em contato, né? Bom, continuando aqui, a gente tem também um, o que eu comentei mais cedo sobre a definição dos limites ali de cada componente. Passando sobre as outras telas, a gente tem aqui a tela de login, como eu disse, é um componente do Vadio, então ela está bem resumida. Acaba que a gente só definiu aqui estilização do componente, e aí o Vadio controla para a gente toda essa parte de segurança, né? Quando a gente clica no login, persistindo ele criar a sessão e tudo mais. Então, esse login form aqui facilitou para a gente a construção aqui na tela. E aqui na tela de sign up a gente construiu ali o form, né, para
o usuário possa se cadastrar na plataforma. E aí lá ele sugere, ele cria então um combo box com as profissões que ele tem, que ele pode já se cadastrar ali por padrão. Então quando eu venho aqui em escrever, ele traz aqui a lista de profissões que ele pode ir selecionando. E se ele quiser, ele pode adicionar uma customizada também, não tem problema. E aí, aqui ele adiciona aquele comportamento, né, de quando você clicar para você adicionar aquela badge embaixo aqui, né, que é esse componentezinho aqui, que você vai mostrando que há uma seleção. Aqui ele define o componente, o form, né, a função do form em si. E você percebe que aqui ele está usando aquele builder que eu comentei antes, né? Ele encapsula o componente e aí ele permite que eu construa ele fazendo chamadas declarativas, né? Então eu venho aqui, chamo o método text, ele vai para esse componente, ele vai e invoca o método setText, para ele não ter que fazer isso de forma muito verbosa, né? Então eu não tenho que gerenciar essa variável fora, né? Aqui mesmo eu passo, eu vou construindo ela e o componente trata de adicionar isso no layout para mim. E eu crio, aí eu crio o botão de cadastrar com a ação de salvar o usuário e aqui o de cancelar com a ação de navegar para a tela anterior, né, para a tela da tela principal. E aqui no método de salvar, ele constrói o usuário através de um builder, o profile, manda para esse título aqui. E esse builder aqui, ele é nada mais nada menos que uma outra biblioteca que a gente usou, que é a Longbox. Ela permite a gente nem precisar declarar os métodos get7 da entidade. Então ele constrói tudo isso para a gente de forma transparente. Então, quando eu noto com arroba data aqui, automaticamente a minha classe tem o método get7, tem o método implementado por string, hashcode e outros. Quando eu construo esse builder aqui, ele me gera automaticamente essas implementações aqui, ó, esses métodos, para que eu possa construir a entidade de forma mais reativa. Esses outros dois aqui, ele cria para mim dois construtores, né? Um sem nenhum parâmetro e outro com todos os parâmetros preenchidos. Bom, basicamente é isso. E aí, lá na nossa tela, a gente fez uma carga inicial de dados, né? A gente construiu todo aquele os olhos que aparecem, a gente tem tudo na mão aqui através da implementação desse método. A gente, na nossa classe aqui de main, claro, em produção isso não existiria, né? Mas na classe main a gente define aqui um command line runner, que é um comando que vai ser runado assim que a minha aplicação subir. Então assim que ela sobe, ele vai criar o usuário, os perfis ali para esses todos que estão aparecendo. Cria também as segmentações de profissões e relacionamento com as profissões de default. Bom, esse é o nosso projeto e a construção dele foi toda usando o Spring ali. Aqui também não mostrei esses detalhes do JDBC, que aqui quando a gente define aqui a carry, né, a gente fala como que a gente tem que converter esse, esse result set que a gente está lendo. Né? A gente faz isso através desse mapper aqui. Né? A gente faz a implementação e diz, ó, quando ele receber esse result set, e que ele vai lendo cada coluna que é retornada ali, cada coluna que é retornada da tupla e constrói essa entidade aqui. Isso. Esse foi o nosso projeto. Valeu.